da Trilha.net. E nesse quarto módulo, nós vamos ver sobre banco de dados. Então, você deve estar se perguntando, mas eu quero ser um desenvolvedor, por que eu vou precisar saber banco de dados? E é exatamente isso, porque você quer ser desenvolvedor, que você vai precisar saber de banco de dados. Todo sistema que você for trabalhar, ele vai usar algum tipo de banco de dados, para poder armazenar as suas informações. Então, quando você faz uma compra online, você tem o seu cadastro, você tem a sua venda, você tem o seu produto. Tudo isso precisa ser armazenado em algum lugar. E esse lugar é no banco de dados. Então, você, como desenvolvedor, precisa, além de conhecer o banco de dados, saber como manipular e inserir informações no banco de dados, também usando a sua linguagem, fazendo uma integração entre linguagem e banco de dados. Então, nós vamos estudar neste módulo banco de dados, porém, nós não vamos programar neste módulo. Então, neste módulo, nós não vamos abrir o Visual Studio Code, por exemplo. Vamos utilizar uma outra ferramenta para nós verificarmos o banco de dados, tá? Mas nesse módulo não tem programação nenhuma. Justamente porque esse módulo é para que você conheça e manipule um banco de dados e também te preparar para os próximos módulos, que aí sim a gente vai fazer uma programação onde nós vamos salvar nossos dados no banco de dados. Então, para isso, você precisa conhecer como que funciona um banco de dados antes de você poder fazer uma inserção no seu banco de dados através de um programa feito em C#, tá certo? Então, como objetivo geral, nós temos o seguinte: aprender os principais conceitos de banco de dados, SQL, comandos, tratamento e gestão de dados, com foco em desenvolvimento. E por que eu coloquei em destaque com foco em desenvolvimento? Bom, banco de dados é uma área muito grande. E justamente por ela ser bem grande, nós temos alguns profissionais de banco de dados. Dentre eles, podemos destacar o desenvolvedor, o administrador de banco de dados, ou DBA, o analista de dados, o profissional de Business Intelligence, ou de BI. Então, esses profissionais trabalham com diferentes aplicações e objetivos no banco de dados. Então, um desenvolvedor ele precisa saber como fazer uma determinada linguagem se comunicar com o banco de dados, para inserir, atualizar, obter uma informação. Então, o desenvolvedor precisa conhecer um banco de dados para ele entender como ele vai fazer a manipulação de seus dados. Agora, o DBA, ou administrador de banco de dados, ele vai precisar saber como, por exemplo, monitorar o banco, verificar se a saúde do banco está ok, verificar também se o banco não está sobrecarregado, verificar também se as pessoas que têm acesso ao banco deveriam ter realmente acesso a determinadas informações. Ele tem também como gerenciar os seus usuários. Enfim, ele tem que descobrir também como ele pode manter o banco disponível o quanto possível, para não deixar o banco cair, verificar se uma aplicação está usando recursos demais, antes de o banco de dados, por exemplo, ter gargalos. Enfim, o DBA precisa saber de tudo isso. Já o desenvolvedor não. O desenvolvedor ele não precisa gerenciar usuários do banco de dados. O desenvolvedor não precisa ficar monitorando a saúde do banco de dados. Já um DBA, sim. Então, esses profissionais têm usos diferentes e atribuições diferentes para o banco de dados. Então, esse módulo ele vai ser muito mais voltado para desenvolvimento. Então, ou seja, nós vamos aprender como manipular e usar um banco de dados. Mas nós não vamos ver como nós podemos monitorar um banco de dados. Não vamos ver como nós podemos criar um acesso de um usuário ao banco de dados, porque isso é função do DBA. E como nós não estamos estudando um módulo mais voltado para DBA aqui, então nós não vamos ver isso. Mas o que eu quero deixar claro para vocês banco de dados não é só o que você vai ver nesse módulo. Ele é muito mais complexo e existem diferentes profissionais que atuam com o banco de dados. Então, nós vamos ver um conteúdo muito mais voltado para desenvolvimento, tá certo? Mas saiba que banco de dados ele é muito mais do que nós vamos ver aqui. Porém, aqui nós vamos aplicar um foco específico, que é o desenvolvimento, tá certo? Então, vamos ver nosso percurso. Na nossa primeira etapa, nós vamos estudar introdução ao banco de dados, SQL, tabelas e tipos de dados, manipulando dados, constraints, funções, procedures e, por último, bancos não relacionais, tá certo? Então, te vejo na primeira etapa. Seja bem-vindo à nossa primeira etapa. E nessa etapa, nós vamos aprender uma introdução ao banco de dados. Então, ou seja, vamos entender como ele funciona e como que ele é utilizado aí nos sistemas. Vamos lá? Bom, vamos começar pela sua definição do que é um banco de dados. Bom, um banco de dados é uma coleção organizada de informações ou dados estruturados, normalmente armazenadas eletronicamente em um sistema de computador. Então, na prática, o que isso significa? Bom, todo sistema você vai precisar armazenar algum tipo de dado. Ou seja, você vai precisar inserir, atualizar e recuperar esse dado.
bem também como a possibilidade de deletar esse dado quando ele não for mais útil para você. Então, como todo sistema ele vai armazenar dados em algum lugar, esse lugar é o nosso banco de dados. Ele é um software que vai fazer todo esse trabalho de armazenar os dados de forma estruturada para que você possa recuperar esses dados depois. Então, o que significa isso daqui, ó, estruturado? Um dado estruturado é um dado organizado de uma maneira que você consiga identificar e recuperar esse dado rapidamente depois. Então, por exemplo, não é só porque você vai estar armazenando um determinado tipo de dado no banco de dados que ele vai ser desorganizado. O banco de dados ele tem uma organização que você precisa obedecer para que você possa inserir esses seus tipos de dados. Então, por exemplo, vou colocar o nome do meu cliente. Legal, o nome do meu cliente ele é um texto e ele não pode ser nulo, ele não pode ser vazio. Então, se eu tentar inserir um dado que é vazio, o meu banco de dados não vai deixar. Além disso, ele também consegue trabalhar com textos inteiros, bits, né, que é o serial booleano, datas, que é o datetime. Então, todo dado que você armazena no seu banco, ele não é desorganizado. Ele vai ter um tipo e uma organização específica para que você possa recuperar e manipular esses dados posteriormente. Então, isso que é um dado estruturado, é um dado organizado para que você possa identificar e recuperar ele rapidamente depois. Então, o nosso banco de dados é isso, é um local que você vai armazenar os seus dados para que você possa recuperar depois. Então, até agora nós trabalhamos com nossos sistemas de uma maneira que você armazene só em memória, né? Exibe em console, exibe ali no terminal, mas grande parte dos sistemas, principalmente que você vê em empresas, eles usam banco de dados, porque eles vão precisar salvar esses dados para poder consultar depois. E essa consulta e armazenamento é feito sempre no banco de dados. Em resumo, é um local onde seus dados são guardados, certo? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Esse aqui é o nosso banco de dados, e nós temos alguns sistemas que acessam esse banco de dados. Por exemplo, temos uma API, temos um sistema em nuvem, temos aqui ó, o nosso cliente, que acessa um sistema web, um sistema qualquer, que acessa o nosso banco de dados. Então, nós temos aqui um banco de dados, que seria o nosso repositório de dados, que ficam as informações de alguma coisa, de algum sistema. Então, um banco de dados, ele vai ser, por exemplo, instalado em um servidor, e esse servidor, que vai ser conhecido como nosso servidor de banco de dados, ele vai rodar o software de banco, né? E esse software ele vai poder disponibilizar para quem tem acesso, né? Então, o banco de dados ele é extremamente importante, ele é crítico, né? Ninguém deveria ter acesso não autorizado. Somente pessoas autorizadas, sistemas autorizados, né? Então, nosso banco de dados ele também vai ter mecanismos de segurança, né? De autenticação, para verificar se você tem acesso ou não a determinado recurso. Então, o nosso banco de dados ele é isso, é um repositório de dados. E esse banco de dados, ele vai ser, por exemplo, disponibilizado para outros sistemas. Você pode ter um sistema aqui em nuvem, por exemplo, que ele vai armazenar informações do banco e também vai recuperar informações do banco. Você pode ter, por exemplo, aqui ó, um sistema web, um e-commerce, por exemplo, em que seu cliente vai acessar o e-commerce, vai fazer um cadastro, vai fazer uma compra, e esses dados eles vão ser armazenados ó, no seu banco de dados. E se o cliente quiser consultar seu pedido depois, então o cliente vai enviar uma requisição para esse sistema web, o sistema web vai pedir a informação que o cliente solicitou e depois ele vai retornar a informação para o cliente. É claro que o cliente não vai poder acessar qualquer coisa que ele queira, né? Somente o que é previsto aqui no sistema, mas é dessa maneira que funciona. Então, é essa interação que ocorre. Um determinado sistema vai acessar o banco de dados e então o banco de dados vai poder armazenar e retornar alguma informação para quem requisitou. E essa informação ela é sempre salva no banco de dados de maneira estruturada, certo? Então, por exemplo, se nós temos uma tabela de vendas, então o nosso sistema web vai consultar ali uma tabela de vendas. Ele vai consultar uma informação daquele cliente que ele armazenou, tá certo? E o banco de dados, ele também é um sistema muito robusto. Então, por exemplo, o nosso banco de dados, você pode ver que ele está servindo diversos sistemas. Está servindo a minha API, meu web, minha nuvem, podendo ser tudo ao mesmo tempo ou não. Então, existem muitos sistemas que acessam o nosso banco de dados. E ele precisa saber concorrer com esses sistemas, né? Então, ou seja, o sistema web vai fazer uma requisição, e o nuvem vai fazer outra, a API vai fazer outra. Ele precisa, então, trabalhar de uma maneira inteligente, né, em conjunta, em que ele consiga atender todo mundo de uma maneira organizada, né? Então, por exemplo, ele verificou aqui que o sistema em nuvem ele só quer armazenar um dado, a minha API só quer consultar uma informação, mas o sistema web, ele está pedindo assim para mim que ele quer todas as compras do meu cliente durante o período de 30 dias. Então, ele verificou que ali é uma requisição mais pesada, né? Então, ele tem que ter uma inteligência de otimizar a nossa consulta, de atender todo mundo ali ao mesmo tempo, de maneira que ninguém fique esperando, né? Então, por exemplo, se o sistema em nuvem pedir uma informação para o meu banco, e meu banco demorar
sei lá, 60 segundos para poder fazer a requisição, de repente, o meu sistema ele pode falhar o que ele está fazendo, ele pode falhar uma consulta. Então, o banco de dados ele não pode deixar que suas consultas falhem. Ele tem que atender todo mundo de uma maneira inteligente. E não só isso, ele precisa atender também os requisitos, né? Então, se meu sistema em nuvem estiver requisitando uma informação que ele não deveria, o meu banco de dados tem que verificar se isso é possível, né? Se ele está chamando uma informação que ele não tem acesso. Ou até então, por exemplo, se eu mudar a senha do meu banco de dados, todo mundo tem que ser utilizado essa senha, né? Então, vai verificar se a senha que você está fornecendo para acessar o banco ela é válida ou não. Se você está tentando fazer algum tipo de ataque no banco, né, ele vai cortar sua conexão. Enfim, o banco de dados ele não é só um repositório de dados. Ele também é um sistema muito robusto e inteligente, porque além de ele ser um repositório, ele tem toda essa inteligência de obter e armazenar a sua informação da melhor maneira possível, atendendo todos os sistemas que o requisitarem, tá certo? Então ele tem que atender todo mundo, várias requisições ali por segundo, por minuto, e ele não pode, por exemplo, ter gargalo, né? Então ele precisa atender de uma maneira inteligente todo mundo ali. Ele não pode deixar ninguém ali que consultou uma informação, sei lá, deixar ou matar a conexão, a não ser que tenha algum motivo para isso, né? Mas o objetivo dele é armazenar informações de uma maneira estruturada e também atender às requisições de todo mundo, porque vários sistemas estão acessando ele. Ele precisa se organizar de uma maneira inteligente para que nenhum sistema fique lento ou indisponível. Vamos ver agora sobre os tipos de banco de dados. Bom, nós temos no mercado praticamente dois tipos de banco de dados que são mais utilizados. Entre eles, o banco de dados relacional e o não relacional. Então, vamos ver a diferença entre eles. Então, um banco de dados do tipo relacional, ele é o banco de dados mais utilizado atualmente, né? E ele é composto de dados estruturados e organizado em tabelas, com linhas e colunas que se relacionam entre si. Então, o que significa isso? Bom, o banco de dados ele vai armazenar dados estruturados, ou seja, são dados que você consegue armazenar e separar uma informação. Por exemplo, você tem um cliente. Um cliente é composto de nome, que é do tipo texto, ele tem a data de nascimento, que é uma data. Então, são dados que você consegue separar e armazenar ali de uma forma que você possa obter facilmente. E eles são organizados em tabelas, com colunas e linhas. Então, uma tabela nada mais é do que um agrupamento de dados ali que tem colunas e linhas, exatamente igual a uma planilha do Excel. Então, um banco de dados ele não trabalha com Excel, mas a maneira de representar é a mesma. Então, por exemplo, se você abrir uma planilha aí do Excel, né, você tem o quê? Você tem ali uma matriz praticamente, que ela é composta de colunas e a linhas. As colunas ela vai dizer o que é aquele tipo de dado, né? E a linha ela vai dizer uma informação ali referente àquele tipo de coluna. Então você pode ter uma planilha de clientes, que vai ter o nome do cliente, você vai colocar o nome ali, e para cada linha vai ser um cliente novo. Então, o banco de dados ele armazena esse tipo de dado exatamente igual. Ele vai ser composto de uma matriz também conhecido como uma tabela. E essa tabela ele vai ter colunas e linhas, que vão armazenar as suas informações. Importante também que se relacionam entre si. Então, por exemplo, eu posso ter uma tabela de cliente, posso ter uma tabela de produtos e posso ter uma tabela de vendas. E a minha tabela de vendas ela é uma tabela que vai se relacionar com outras tabelas. Então, na minha venda, eu vou ter o cliente, né? Porque eu vendi para alguém. E na minha venda, eu vou ter a informação de um produto, porque eu estou vendendo algo. Então, a minha tabela de venda, ela se relaciona com o meu cliente e se relaciona com o meu produto. Entende? Esse é o conceito de se relacionam entre si. Então, eu teria várias tabelas que armazenam diferentes tipos de informação e esses diferentes tipos eles vão se relacionar em si. Ou seja, eu preciso consultar uma outra tabela para obter mais dados. Só que essa outra consulta ela é facilitada porque eu tenho um relacionamento entre essas tabelas. Tá certo? Então, banco de dados relacional, o principal conceito é tabelas. Então, nós temos aí alguns tipos de banco de dados comerciais, né? Temos o Microsoft SQL Server, temos o Oracle Database, temos o MySQL. Então, esses são uns exemplos de banco de dados relacionais. E também, qual que é melhor? Bom, aí depende. Cada um tem um tipo específico de uso. Todos esses bancos de dados funcionam da mesma maneira. Todos têm tabela, todos se relacionam entre si, você pode programar uma função entre eles, enfim, todos funcionam exatamente da mesma maneira. Então, se você aprender, por exemplo, a trabalhar com SQL Server, para você trabalhar com o Oracle, você vai ter que ver alguma coisa ou outra diferente, mas o conceito é exatamente igual.
Então, é semelhante à linguagem de programação. Então, você está programando hoje aí em .NET. Mas se você quiser ver amanhã Java, você vai ter que aprender Java, mas metade ali da bagagem de conhecimento você já vai ter. Você já vai ter conhecimento de lógica, de laço de repetição, de estrutura. É exatamente a mesma coisa com o banco de dados. Então, se você estudar o SQL Server e de repente trabalhar com MySQL, você vai ter que ver como que faz as coisas no MySQL, uma coisa ou outra sim, mas o conceito de fazer consulta, armazenar dados, é exatamente igual, tá? Então a sua curva de aprendizagem ela vai ser muito menor. Então, respondendo à pergunta anterior, qual desses bancos de dados é melhor? Vai depender do que você vai usar. Não existe um melhor que o outro. Existe o contexto. E isso vale para qualquer coisa na vida também. Então, por exemplo, dentre esses bancos de dados, o MySQL é o único que é gratuito. Então, vamos supor, você está montando um sistema para o seu blog pessoal. Você vai postar um blog de viagem. Você vai, por exemplo, postar suas viagens, vai postar os lugares que você ficou, que você viajou. É um blog pessoal seu que você vai compartilhar com os amigos aí, beleza? E você precisa de um banco de dados para armazenar. Então, é um blog pessoal. É algo ali que você pode ganhar dinheiro ou não, né? Dependendo. Mas é um blog ali pessoal. Então, como você pode não ter muito retorno financeiramente, né? Você vai ganhar um dinheiro ali com anúncio aqui e ali, mas você não quer ter custos para manter esse blog pessoal na internet. Então, você montou esse sistema, você fez, tá, do zero, seu sistema, e você quer usar um banco de dados. Então, você vai usar, então, o MySQL. Porque ele é gratuito, e você pode não ter tantos acessos assim, tá? No sentido de milhões de acessos por dia, tá? Ou muitos acessos por minuto ali, tá? Algo robusto. Claro, vão ter acesso, mas não é aquele negócio crítico ali que tem muito volume de dados. Então, o MySQL vai te atender perfeitamente. Então, dentre esses, o mais robusto é o Oracle. Porque ele é pensado de maneira para estar quase sempre online. Ou seja, tem redundância, ele é muito mais parrudo e é exatamente feito para sistemas críticos. E ele, naturalmente, é um banco de dados mais caro. Então, para que você vai gastar dinheiro para ter o seu banco 100% online, né, quase 100% online ali, né, na maioria das vezes, só para manter um site pessoal? Você vai ter prejuízo, né? Você vai estar pagando por algo que você não usa. Então, não faz sentido do seu blog pessoal você utilizar uma solução paga, um banco de dados que é pago. O SQL Server também. Ele também tem todas essas opções aí de disponibilidade, é pago, e não faz sentido nenhum você usar para o seu blog pessoal. Por quê? Se o seu blog pessoal ficar fora por 2 horas, não tem ninguém correndo risco de vida ali, né? No máximo, você vai receber um comentário negativo, eu queria acessar o site, porém o sistema caiu. Só isso, né? Mas ninguém correu risco de vida ali. Então, para o seu blog pessoal, o MySQL é a solução ideal. Por quê? Porque ele não tem tanta opção de disponibilidade assim, mas ele é gratuito e também vai te atender perfeitamente para o que você está almejando de objetivo, certo? Então, sites pessoais, pequenas empresas, sistemas aí que não vão ter muitos acessos, MySQL é a escolha certa, porque você não vai ter tanto gasto assim. Agora, SQL Server e Oracle Database. Vamos supor que você tenha um sistema de um hospital. Então, o sistema de hospital já é algo mais crítico, né? Você não pode nem pensar em ter indisponibilidade, né? Então, por exemplo, um médico está esperando ali puxar no sistema um dado de um paciente ali para ele consultar, para ele poder fazer tal procedimento. E se ele precisar disso naquela hora e não conseguir acessar, pode ser que alguém corra um risco de vida ali, né? Então, para esses sistemas críticos, né, que você tenha um risco de vida, em que você tenha, em hipótese alguma, pode ficar fora do ar, então, com certeza você não vai usar mais SQL. Você vai usar uma solução paga, o SQL Server ou o Oracle. Porque eles são muito mais parrudos, eles oferecem muito mais questões de disponibilidade para você, ou seja, eles têm muito mais recursos de redundância. Por exemplo, se um banco falhar, ele está pronto para assumir um outro banco. Ele tem monitoria mais forte, né? Ele meio que prevê quando que ele vai falhar e faz alguma ação, corta alguma conexão, enfim. Eles são muito mais robustos e feitos para sistemas que não podem, em hipótese alguma, ter uma indisponibilidade longa. Então, ou seja, nenhum sistema existe 100% de disponibilidade. 100% vai ficar no ar. Não existe. Mas o quanto mais possível, mais próximo do 100% você ter, melhor. Então, o Oracle e o SQL Server, eles são bancos que você vai utilizar em empresas mais de médio e grande porte, onde você tem sistemas que, se ficar fora do ar, você pode ter risco de vida ou, então, grandes impactos financeiros. E é exatamente isso para que esses bancos de dados foram feitos, né? Para minimizar esse tipo de coisa. Aonde ele tem várias soluções aí, de, por exemplo, cai o banco de dados, beleza, ele vai e assume um outro, e sobe outro. Banco de dados está lento, beleza, ele tem uma solução mais parruda ali para identificar, para melhorar, para se auto-recuperar. São caros, sim, porém, você tem uma maior qualidade ali da disponibilidade do seu sistema. Então, por exemplo, da mesma maneira que você
não vai usar um Oracle para o seu blog pessoal, você não vai usar um MySQL para o seu sistema de hospital, ou de seu sistema financeiro, por exemplo, porque você pode ter algumas indisponibilidades que podem ter impacto ali no seu negócio, tá certo? Então, o melhor banco de dados depende para o que você vai usar. Então, vamos entender o principal conceito de banco de dados relacional, que é uma tabela. Então, bom, para começar, o que é uma tabela? Uma tabela são dados estruturados e organizados, logicamente, em formato de linha e coluna. Então, ou seja, é exatamente igual a uma planilha. Você tem uma matriz que contém linha e coluna, e nela você tem alguns dados. Então, vamos supor. Aqui, nós temos uma matriz feita no Excel. E é exatamente isso que um banco de dados vai representar como uma tabela. Então, se você já está acostumado a trabalhar com planilha no Excel, como matriz, você já vai dominar uma tabela ali do banco de dados. Você já vai entender logo de cara a sua representação. Então, vamos entender, apesar daqui ser uma matriz feita no Excel, é a mesma coisa que um banco de dados representaria. Então, vamos entender como que se dá aqui a sua representação. Bom, eu tenho aqui duas tabelas, chamada de clientes e endereços. E aqui, a minha tabela de clientes ela é composta pela seguinte estrutura: ID, nome, sobrenome, e-mail, aceita comunicados e data de cadastro. Essas são as minhas colunas. E as minhas linhas, elas estão aqui, ó. ID 1, ID 2 e ID 3. Nome, eu tenho Leonardo. Sobrenome, tenho Buta. E-mail, tenho esse e-mail. Aceita comunicados, aceita. E data de cadastro é essa data aqui. Legal, e se eu quiser inserir mais uma pessoa? Sem problemas, ó. Eu insiro aqui mais uma pessoa. Certo? Então, para cada pessoa que eu for inserindo, eu tenho que obedecer essa estrutura aqui, ó. Certo? Que são as informações necessárias para que eu possa armazenar um tipo de dado na minha tabela, tá certo? Então, uma tabela é exatamente essa representação. É o formato de linha e coluna, com as colunas sendo a descrição do tipo de dado e a própria linha sendo a informação que você está representando, né? Então, eu tenho exatamente esse tipo de estrutura. Uma coisa que é comum na tabela, né, quase sempre, e não é tão comum assim numa planilha de Excel, é o ID. Então, eu preciso representar que cada linha minha seja única. E eu faço isso por ID. Você pode ver, ó, que ID 1, 2, 3, eles estão se incrementando, tá certo? Então, uma tabela é exatamente isso, linha e coluna. E logo abaixo eu tenho aqui uma tabela de endereços, né? Então, vamos entender como que uma tabela se relaciona com outra. Então, aqui a minha tabela de endereços, eu tenho o ID, tá? Não é esse ID, é o ID dessa linha da tabela de endereços, em que eu tenho aqui, ó, a rua, o bairro, a cidade, o estado e o ID cliente. Então, eu tenho aqui duas tabelas, clientes e endereços. E como você pode ver, eles são autodescritivos. Se eu tenho uma tabela de clientes, eu entendo que vai ter dados sobre pessoas. Se eu tenho uma tabela de endereços, eu entendo que vai ter dados sobre uma localização. Então, procure sempre colocar o nome das suas tabelas de uma maneira autodescritiva. Se a pessoa lê, ela tem que entender automaticamente o que se trata aquela informação, certo? Então, eu tenho aqui uma tabela de clientes e uma tabela de endereços. E como que elas se relacionam entre si? Um cliente vai ter endereço. Logo, eu poderia, por exemplo, colocar todas essas colunas aqui, ó, todos esses dados, eu poderia colocar aqui, certo? Sem problemas. Porém, isso ficaria muito junto à minha tabela. Tem problema eu colocar? Não tem problema nenhum. Mas uma maneira de você ser eficiente, de você poder trabalhar com esses dados, é que você separe suas tabelas. Então, ou seja, a tabela de cliente, ela só vai armazenar dados do cliente. A tabela de endereço só vai armazenar dados de endereços. Então, não é tão interessante você misturar esses dados. Não é tão interessante que você tenha informações de endereço na mesma tabela do cliente. Tem problema? Olha, na prática não tem. Vai depender muito do sistema que você está trabalhando, que você está modelando, mas é sempre uma boa prática você separar o contexto. Cliente só tem dado de cliente, endereço só tem dado do endereço em si, da localização. Tá certo? Então tem essas duas tabelas. Como elas se relacionam? Como eu sei que esse endereço pertence a um determinado cliente? Bom, pela seguinte informação, ID, cliente. Então, ou seja, lembra que eu disse que as tabelas se relacionam? E para elas se relacionarem, elas têm que ter um apontamento para outra tabela. Então, ou seja,
A minha tabela de endereço, ela descreve um endereço, beleza? Mas ela tem uma coluna chamada ID cliente, que vai ser o apontamento para qual esse endereço pertence a um cliente. Então, ou seja, se eu tenho o meu ID cliente aqui, e eu tenho a informação 1, eu preciso ver aqui, ó, na minha tabela de cliente, e ver qual que é o ID 1. Ó, legal, o ID 1 é do Leonardo. Então, esse endereço pertence ao Leonardo, ao cliente de ID 1. Então, ou seja, quando uma tabela se relaciona, ela precisa ter uma chave que aponta para outra tabela. Então, se eu tenho aqui um endereço e ele está com o nome ID cliente, significa que ele está pegando dessa tabela e esse ID ele está como 1. Então, ele vai vir nessa tabela e pegar o cliente 1. Aí sim eu consigo fazer esse relacionamento. Então, é por isso que a gente deve sempre procurar evitar criar uma tabela que tenha todos os dados. Separe a sua tabela por contexto. Cliente só tem dado de cliente e endereço só tem dado de endereço. E quando você precisar procurar um endereço de um cliente, você vai procurar aqui, ó, na tabela de endereço, você vai fazer um join. Ou seja, você pode pegar através de uma única consulta esses dados, que a gente vai ver mais para frente, mas a tabela de endereço tem um apontamento para qual cliente esse endereço pertence, exatamente igual nós fizemos aqui. Tá certo? Então, esse é o principal tipo de dado que o nosso banco de dados trabalha, que são tabelas, e as tabelas se relacionam entre si. Tá certo? E, por sua vez, um dado estruturado é exatamente isso. Ou seja, aqui eu tenho um e-mail, tenho um comunicado, tenho a data de cadastro. Então, ou seja, dado estruturado, você pode ver que aqui é data. Eu não posso inserir um texto aqui, porque ele só tem data. Assim como no aceita comunicados, ele é um booleano. Eu não posso colocar a palavra sim aqui. Então, ele segue uma estrutura rígida. Ou seja, se eu coloquei que aqui é booleano, ele só vai aceitar booleano. Não posso colocar mais nada. Se eu tentar fazer isso, o banco de dados não vai permitir. Por isso que ele é estruturado. Ele segue uma regra rígida de inserção dos seus dados para sempre ficar organizado. Tá certo? Vamos ver agora um tipo de banco de dados conhecido como banco de dados não relacional. Então, o que seria um banco de dados não relacional? Bom, o não relacional ele também serve para você armazenar dados, porém, eles não são armazenados em tabela, e sim armazenados de maneira não estruturada ou semi-estruturadas. Então, o que seria isso? Bom, quando você vai armazenar um dado em um banco relacional, você tem uma tabela, e essa tabela pode ou não se relacionar com a outra para obter outras informações. Já o banco de dados não relacional, eles não são em tabelas, e sim dados não estruturados ou semi-estruturados. Qual que seria essa diferença? Um dado estruturado, que é o que o banco relacional usa, ele tem regras rígidas para que você possa armazenar um tipo de dado. Então, ou seja, você tem uma tabela de clientes e que você tem a coluna aceita receber comunicados. E ela é um tipo de coluna booleana, onde aceita 1 ou 0. Então, sempre que você for inserir um determinado tipo de dado nessa coluna, ele vai validar se é 1 ou 0. Se você colocar um texto, ele não vai aceitar. Então, ele obedece regras rígidas para que você possa armazenar esse dado. Ou seja, você não consegue sair do padrão que o banco de dados definiu. Se você criou uma tabela que é texto, você não pode colocar inteiro. Colocou uma tabela como nulo, você tem que passar um dado para ele. Então, uma tabela ela tem uma estrutura rígida. Ou seja, você tem que seguir aquele padrão. Senão, ele não vai aceitar aquele tipo de dado. E o que seria um dado semi-estruturado? São dados em que você tem uma estrutura, mas ela não tem uma regra tão rígida assim. Um dado semi-estruturado é um JSON, por exemplo, onde eu posso ter, por exemplo, uma coluna chamada preço. E ela pode ter valor, pode não ter valor, o valor pode ser inteiro, pode ser texto, então não faz diferença. Então, vamos explicar melhor essa diferença de estruturado e semi-estruturado no próximo slide, para ficar mais claro, certo? E nós temos também um dado não estruturado, ou seja, é um dado que ele está da sua maneira bruta, ou seja, um arquivo de texto, um arquivo PDF, um arquivo de música, posts em redes sociais, são dados que estão ali, mas que eles não estão estruturados, eles não seguem um padrão ali para você fazer uma análise, por exemplo. Eles são o dado do jeito que ele é, ele não obedece regra nenhuma, e eles variam de acordo um com o outro, eles não obedecem a nenhum tipo de regra, certo? E o banco de dados não relacional que vamos estudar é o MongoDB. E existem diferentes tipos de banco de dados não relacional, cada um com seu próprio tipo de regra. Temos também Document Databases, Key Value Databases, Wide Column Store e Graph Databases. E o que vamos estudar é o Document Databases, que é o MongoDB.
certo? Então, um banco de dados não relacional ele vai servir para você, por exemplo, armazenar grandes quantidades de informações. Pelo fato de ele não ter regras rígidas, você consegue inserir dados e obter dados em maior velocidade do que o banco não relacional, ou, perdão, do que um banco relacional. Então, ou seja, ele é muito usado para você utilizar em conceitos aí de Big Data, em mobile, por exemplo, em situações que você precisa ter uma flexibilidade de dados maior, em que você precisa ter uma performance maior no quesito de escalabilidade. Então, você vai usar um banco não relacional. Um não é substituto de outro, tá? Você, por exemplo, não precisa fazer assim, qual que é melhor, relacional ou não relacional? Assim como tudo na vida, depende. Depende do caso. Vai ter casos que vai ser bom utilizar um banco de dados relacional, vai ter casos que vai ser bom não utilizar e utilizar um não relacional. Então, depende. Mas, uma comparação que nós podemos fazer é que um banco de dados não relacional, ele é muito mais rápido do que um relacional, justamente por ele não ter muitas regras específicas para armazenar dados e ser pensado para trabalhar com grandes quantidades de dados, tendo uma performance até melhor do que um banco de dados relacional. Porém, ele não segue muitas regras rígidas e também você não consegue fazer um relacionamento entre esses dados de uma maneira fácil. Até dá, mas ele não foi feito pensado para isso, tá certo? Vamos ver agora uma representação de um dado semi-estruturado e um dado estruturado. Então, aqui nós temos um tipo de dado semi-estruturado, que é o formato JSON que nós vimos no módulo passado, e aqui temos um tipo de dado estruturado. Então, qual que seria a principal diferença entre eles? Vamos começar pelo estruturado. O estruturado é o que o banco de dados relacional usa, e que também, uma matriz, ela também vai ser desse tipo. Então, ou seja, nós temos aqui as nossas colunas e temos aqui as nossas linhas, certo? Então, o que vai acontecer? Se eu quiser remover essa coluna, aceita comunicados, essa coluna vai ser removida para todo mundo. Eu não posso remover uma coluna para um tipo específico. Se eu remover uma coluna, tem que ser para todo mundo. Da mesma maneira, se eu tiver a minha data de cadastro aqui, como tipo datetime, ou seja, uma data, eu não posso inserir um texto aqui para ela. Porque o tipo de regra que essa coluna aceita é somente data. Se eu tentar colocar outra informação, o meu banco de dados não vai aceitar e vai me retornar um erro. Então, ou seja, você percebe que ele obedece uma regra muito rígida. Então, da mesma forma, se eu colocar o e-mail não pode ser nulo, e eu tentar passar um campo nulo, ele também não vai deixar. Então, ele trabalha de uma maneira estruturada, ou seja, você tem um padrão e tudo que você for inserir de dado tem que obedecer aquele padrão. Qualquer coisa que não se encaixa dentro do padrão esperado, o seu banco de dados não vai permitir. Porque se ele permitir, então ele vai perder a estrutura dele, né? Vai bagunçar. E o seu banco de dados não permite isso, porque ele é estruturado, certo? Ele obedece regras rígidas e todos os registros, ou seja, todas as linhas têm que obedecer essas regras, certo? Então, explicando de uma outra maneira também, em relação à coluna, eu expliquei o que acontece se você deletar. A coluna é deletada para todo mundo. Da mesma maneira, se eu adicionar uma coluna nova, todo mundo vai ter essa coluna nova também, certo? Em relação ao dado semi-estruturado. Bom, por que semi? Ele é semi-estruturado porque ele tem uma estrutura, concorda? Ele tem um ID e tem um valor. Tem o nome do produto e tem o valor. Então, ou seja, eu consigo perceber que, de certa forma, ele tem um padrão. Eu estou vendo que aqui o preço é tanto. Eu estou vendo aqui que o data venda é tal data. Então, eu consigo ver que ele segue um padrão. Ele está demonstrando um padrão de chave e valor. Legal. Então, ele está estruturado de uma certa forma. Porém, esse padrão que ele segue, não necessariamente todo mundo tem que ter. Então, se você reparou, temos algumas diferenças entre esse registro e esse registro. Aqui temos o ID1 e aqui temos o ID2, tá? Separado por vírgula. Qual que é a diferença? Ó, no ID2, eu tenho uma coluna nova, né, um campo novo, chamado cupom. Aqui eu não tenho. O meu campo preço do ID2, ele está como inteiro. Você pode ver que ele tem até uma cor diferente e não tem aspas duplas. Já o meu preço aqui, ó, ele está como valor string, ó. Você pode perceber pelas aspas duplas. Então, isso é válido? Completamente válido. Então, ou seja, não é porque o meu registro de ID1 não tem a coluna cupom que todo mundo não tem que ter. Ou o contrário, não é porque o meu ID2 tem a coluna cupom que todo mundo tem que ter. E não é porque o meu preço está inteiro aqui, está como decimal, que todo mundo que tenha preço tem que ser decimal também. Então, pouco importa.
eu posso ter coisas aqui, informação adicional aqui, que não tem aqui. E quando eu adicionar uma nova coluna aqui, não necessariamente eu preciso colocar aqui, certo? Então você pode perceber que ele não segue uma regra tão rígida em relação a isso. Ele segue algumas regras? Segue, né? Ele tem o início, tem o fim do objeto, tem uma vírgula, tem o seu campo, tem o seu valor. Mas em relação ao que tem dentro do campo, não é tão rígido assim. Por isso que ele é semi-estruturado. Ele tem suas regras, mas não é tão rígida igual ao banco de dados relacional. Então, ó, vamos supor, se eu fosse representar isso daqui em um banco de dados relacional, ou seja, se eu fosse adicionar um campo cupom, todo mundo aqui tinha que ter cupom, tinha que ter essa coluna. Se eu adicionei, todo mundo vai ter. E se eu estivesse fazendo uma comparação também com o preço, eu tinha que definir ou o preço vai ser string ou o preço vai ser decimal. Os dois não dá. E o que eu defini, todo mundo vai ter que seguir. Se eu coloquei em string, todo mundo vai ter que ser em string. Tá certo? Isso em um banco de dados estruturado. Quando eu estou falando de semi-estruturado, eu tenho uma maior liberdade de representar esses dados. Tem cupom aqui, mas não tem aqui? Beleza, tudo certo. Aqui está como decimal e aqui está como string? Beleza, tudo certo também. Pode acontecer um erro na sua aplicação de ele esperar um tipo de dado e vier outro? Pode, mas aí estamos falando de programação mesmo, tá? Mas, de uma maneira de representação, isso aqui é válido. Ou seja, ele é semi-estruturado. Eu consigo ver que ele tem uma determinada estrutura, ele está obedecendo umas regras, mas essas regras, a diferença entre o ID 1 e o ID 2, eu vejo que está diferente, mas isso pouco me importa. Se um tiver cupom e a outra não, tudo bem, não faz diferença, não é algo que eu vou barrar de inserir, como se fosse no estruturado. Então, você pode ver, ele tem uma estrutura sim, mas ele não segue regras tão rígidas igual é no estruturado. Tá certo? Então, essa é a diferença do estruturado e do semi-estruturado. Um obedece regras rígidas de inserção, o outro nem tanto. Ele tem uma estrutura, mas as suas regras você tem uma maior liberdade de você poder representar os seus dados. Vamos agora estudar o que é um DBMS. Bom, um DBMS, Database Management System, é um software utilizado para acessar, manipular e monitorar um sistema de banco de dados. Então, um banco de dados, conforme você pode ver aqui, ele é representado por essa figura aqui, certo? Então, o banco de dados por si só, ele funciona sozinho, ele funciona stand-alone. Ou seja, quando você vai instalar um banco de dados em um servidor, você quer que outras aplicações acessem o seu banco de dados para poder armazenar e obter informações. E também, você tem também o DBMS, que nesse caso do SQL Server, ele chama SQL Server Management Studio. E ele serve para você poder acessar o seu banco de dados de uma maneira visual e fácil de você entender o que está acontecendo no seu banco de dados. Então, ou seja, o banco de dados por si só, ele não tem nenhuma tela, ele não tem nenhuma carinha, não tem nenhuma tela para você poder manipular. Então, como que você faz essa manipulação de dados? Pelo DBMS, que é um software que vamos instalar, né, conhecido como Management Studio para o SQL Server, e você vai usar ele para você poder acessar o seu banco de dados de maneira visual e mais fácil. Porque o banco de dados por si só não tem nenhuma tela, certo? Então, quando você vai instalar o banco de dados no servidor, você vai instalar apenas o banco de dados. E na máquina sua, né, no seu cliente eu digo na sua máquina de desenvolvedor, você vai instalar o DBMS para você poder acessar. Uma API precisa de um DBMS? Não. Nuvem? Não. Sistema web? Não. Mas você, como desenvolvedor, que vai querer saber o que tem no banco de dados, como criar tabela, como inserir um dado em uma tabela, você sim vai instalar essa ferramenta, porque ela é uma maneira visual de você acessar o seu banco de dados. Porque lembra, sozinho o banco de dados não tem tela, tá? Ele não tem nada, ele só funciona, é como se fosse um serviço. E para você acessar esse banco de dados, você vai utilizar o seu DBMS. Cada banco de dados tem um. Então, por exemplo, o SQL Server chama SQL Server Management Studio. O MySQL chama MySQL Workbench. E um não funciona com o outro, tá? Ou seja, você não vai usar o Management Studio para acessar um banco MySQL. Você tem que instalar um outro programa para isso, tá certo? Então, pensa como se um DBMS fosse uma IDE. Você vai programar em C#, você vai poder escolher entre o Visual Studio, o Visual Studio Code. Então, você tem uma maneira visual de programar. DBMS é a mesma coisa, é um programa que você vai utilizar para acessar o seu banco de dados, tá certo? Então, vamos instalar duas ferramentas. O próprio banco de dados e o DBMS para podermos acessar o nosso banco de dados, tá certo?
Então, vamos agora instalar o SQL Server. E para isso, você vai instalar o próprio software do SQL Server e também o DBMS, ou Management Studio. Então vamos lá? Bom, então, para isso, você vai digitar no Google Download SQL Server, vai clicar aqui no link Download do SQL Server da Microsoft, e você vai vir aqui nesse site, ou microsoft.com, PTBR, SQL Server Downloads. Então, você vai cair nesse site e você vai ter algumas opções disponíveis do SQL Server. E a que nós queremos é uma edição gratuita, logo abaixo aqui da página. Então, você vai ter praticamente duas versões. A versão do desenvolvedor e a versão Express. Então, não existem muitas diferenças assim entre eles, tá? Mas você pode baixar qualquer uma que vai servir normalmente, tá? Eu vou baixar a Express, tá? Porque além dele servir para desenvolvimento, ele também serve para pequenos servidores aqui, ó. A licença dele permite aqui para pequenos servidores também. Então, é mais interessante você baixar a versão Express. Mas saiba que você pode instalar outra versão normalmente. Então, você vai clicar aqui em fazer download agora, vai baixar o seu programa, e ele vai baixar para Windows. Mas, caso você queira também instalar em Linux ou Mac, você também pode. Então, você pode vir nesse tutorial aqui para ver como que você instala Linux, ou você também pode escolher em Docker, que aí permite você instalar Linux, Windows ou até o Mac, certo? Então, você vai abrir o seu programa, ele vai exibir essa tela para você. Na maioria das vezes, você vai selecionar aqui, ó, Basic, que ele vai instalar o SQL Server junto com as outras funcionalidades. Aqui ele vai perguntar aqui que a minha linguagem está em inglês, tá? Perguntando se eu quero mudar para continuar em inglês. Vou colocar aqui sim. Você vai colocar aqui Accept. Aqui você pode deixar o local padrão, tá? Então você vai clicar em Install. E você vai aguardar a instalação do SQL Express. Então, após a instalação, você vai ser levado a essa tela, que a instalação foi concluída com sucesso, e você vai ter algumas informações básicas aqui. Por exemplo, o nome da sua instância, os administradores, né? Ou seja, o seu usuário vai ser adicionado automaticamente como um administrador. Você vai ter a engine e a versão. E aqui você pode ver, ó, Connection String, que é a maneira que você vai se conectar no seu banco de dados. E a minha Connection String é essa daqui, ó, localhost/SQL Express. Na maioria dos casos, a sua instalação vai ser exatamente igual, tá? Mas se for diferente de localhost/SQL Express, então você vai usar essa que o programa te apresentou. Agora nós vamos instalar o Management Studio, né? Então, ou seja, lembra, nós instalamos o banco de dados. Vamos instalar agora o software que permite gerenciarmos o banco de dados, conhecido como Management Studio. E você tem duas opções. Você pode clicar aqui, ó, Install SSMS, ou você pode vir direto do site e colocar aqui, ó, Ferramentas, faça o download do SQL Server. Então, eu vou vir pelo site, tá? Eu vou dar um close aqui, mas se você clicar aqui, ele já vai abrir o link para você. Certo? Então, eu vou clicar aqui no Management Studio, SSMS. É o mesmo link que você usa para caso você clique lá na opção do programa, tá? E para isso, você vai ser levado à opção aqui de baixar o SQL Server Management Studio. Então, você desce um pouquinho a página e a opção de download, ó, vai estar aqui. Certo? Você pode clicar e baixar. Porém, se você quiser alguma versão diferente de uma linguagem, você pode descer a página e baixar em um outro idioma. Como aqui a página está em português, se eu clicar aqui, ele vai baixar em português. Não tem problema nenhum, tá? Então eu vou baixar aqui a versão em inglês, tá? Vou clicar aqui em inglês. E ele vai baixar para mim. Mas se você quiser baixar uma outra linguagem, sinta-se à vontade, tá? Então eu estou baixando aqui a versão em inglês. E chegamos ao fim da nossa etapa. Espero que tenham gostado e aprendido alguns conceitos de banco de dados e conseguido instalar o SQL Server e o SQL Server Management Studio. Então, deixo alguns links para vocês, tá? O link de download e um artigo muito bom da Oracle sobre banco de dados, e recomendo que vocês deem uma olhada também. Então, finalizamos essa etapa. Na etapa 2, nós vamos ver sobre SQL, tabelas e tipos de dados. Até lá!